Shounen Jump, a revista mais famosa quando o assunto é mangá, sendo provavelmente o lugar que seu anime favorito nasceu. Esse nome tem um incrível histórico de colocar no mundo muitas das melhores joias desse meio, mas algumas vezes eles fazem merda. Ultimamente as pessoas vêm percebendo cada vez mais uma infeliz situação, séries que passam por todos os testes possíveis e finalmente conseguem ser serializadas na revista, são então simplesmente canceladas de uma hora para outra em apenas alguns capítulos. Histórias que para muitos nem tiveram tempo suficiente no sol para poderem florescer e foram jogadas fora num bueiro qualquer. No mundo recente, com mais acesso à informação, essa situação fica cada vez mais evidente, e para muitos começou com o fim do Big Three da Jump e o buraco que isso deixou na revista, e com isso, uma narrativa começou a se formar pela comunidade, principalmente por pessoas que realmente gostavam muito de uma obra que recebeu um machado na cabeça. Essa narrativa sensacionalista coloca toda a palavra Shounen Jump como uma das piores coisas que já existiu nesse mundo. Tão ruim quanto a Primeira e a Segunda Guerra. É mentira? É muito fácil alguém vir aqui e fazer um vídeo criando uma narrativa insana, fazer sucesso e todo mundo acreditar em algo que pode até ser verdade, mas não completamente verídico. Sim, esse problema todo existe e é uma situação horrível, tanto para os leitores que perdem a possibilidade de ler uma história interessante, tanto principalmente para os autores que perdem repentinamente talvez uma oportunidade única em suas vidas. Mas, quando você para ver tais histórias que isso aconteceu, você percebe que tem mais por trás disso, que quase na maioria das vezes, isso tudo não é algo preto no branco, que a Jump simplesmente deletou ela sem nenhum motivo. Aqui no canal nós já conversamos sobre algumas dessas séries, e sempre tem algo por trás daquele título que todos leem por aí, que uma história revolucionária que era tão impressionante que tinha o potencial de fazer seu cachorro falar, foi cancelada pela Shounen Jump maldita em apenas uma dúzia de capítulos. Por exemplo, Samurai 8, uma história sci-fi de samurai, feita literalmente por Masashi Kishimoto, meu querido. Mas você senta pra ler e vê que nem tudo é tão perfeito assim. E dá pra perceber facilmente o motivo do público japonês não ter dado muita bola pra ela, que inevitavelmente resultou em seu cancelamento. Agora que falamos mais recentemente, Hunter's Guild Red Hood, todo mundo ficou maluco com o One Shot, uma história muito interessante que mistura contos de fadas com uma narrativa shounen, com desenhos lindos e designs de personagens perfeitos, feito por um autor que era assistente de Boku no Hero. Só que a serialização já começa numa tonalidade um pouco pior do que o do One Shot, e ao desenvolver da história, só cai mais e mais, e o que antes apresentava uma ideia sensacional, se torna bem... Você faz esse exercício com várias histórias que passaram por essa situação, tira seu emocional e analisa de forma analítica, e mesmo levando em consideração os finais rushados, que todas elas têm por causa do cancelamento, você vai ver que a maioria delas tem seus problemas que inevitavelmente deram caminho pro seu desaparecimento, que nunca é sem motivo. Talvez o cancelamento chega rápido demais, que nem dá tempo de se desenvolver algo complexo e interessante. Pode ser, mas tem mais de 1000 outros autores competindo por algumas dezenas de lugares na revista. Ser serializado é um valor imenso. E também tem que lembrar que nada acontece de forma ideal. Um autor tem que lidar com diversos problemas fora da história. Ter que fazer um capítulo em certo período de tempo, editores dando pitaco, a publicadora demandando algo diferente, botando pressão, apesar de bem novelizada. Vocês conseguem ter uma ideia do que essas coisas causam pro emocional de um autor assistindo ou lendo Bakuman. Existe muito mais na vida de alguém fazendo uma história do que apenas fazer história. Mas pela natureza japonesa, essas coisas quase nunca são expostas para os leitores, então ninguém nunca vai saber o real motivo que a história foi embora e o que rola por trás das cenas. É a culpa de uma pessoa, de uma empresa ou é um coletivo? Uma situação bem grande que você vai perceber nesse estilo de história e nesse problema é o fato de muitos autores aparecerem com um one shot sensacional, mas que a serialização não é tão boa assim. E isso acontece por causa de um sistema falho. Geralmente uma história só é serializada depois de se provar para os leitores e para a revista, que é algo que pessoas querem ver mais.
Provavelmente todas as histórias que você ama começaram assim, sim, até One Piece. Só que para pra pensar no nível de competição dessas oportunidades de fazer um one shot. Um autor tá competindo com milhares de outros autores que sonham em fazer mangá. Pessoas que cresceram na influência de várias histórias fantásticas. É uma competição absurda. E só os melhores dos melhores recebem a possibilidade de serialização. Só que essa competição é sobre one shots. Os que sobressaem são as melhores e mais interessantes histórias em formato de one shot. Quem ganha não é um mangá serializado, é apenas um capítulo um pouco maior, de início, meio e fim. Isso faz com que vários autores gastem os atributos todos em como fazer uma one shot perfeita, ficando anos e anos tentando, one shot atrás de one shot, só que o resto dos atributos ficam para trás. Então muitas vezes, quando um one shot explode e recebe uma serialização, por anos dedicando apenas a um tipo de história, muitos autores simplesmente desmoronam quando tem que desenvolver algo mais duradouro ou complexo. É uma situação brutal, a pessoa fica anos e anos tentando, para quando conseguir ter o peso de fazer algo novo, o peso de ter que capturar uma fanbase quase que do zero, no meio de tantas outras histórias estabelecidas, e ainda com toda a expectativa da revista mãe. Algo que você não foi treinado a fazer pelo sistema até você chegar ali. São situações que põem os autores em modo de matar ou morrer. É a única chance deles de se provar. É tudo ou nada. Agora junta isso com a mentalidade de trabalho do povo nipônico. Só vai dar autor desenhando 24 horas por dia sem nem mesmo comer ou ver o sol. E ainda é incentivado por isso. É um sistema completamente fodido e você consegue entender o motivo de toda a narrativa em cima dessas empresas, principalmente com a Shonen Jump. Não é porque o Oda Sensei vive e dorme dentro do estúdio de desenho, mal vê a família e faz milhões de ienes sempre que respira, que todos os autores tem que ser assim. É uma besta novelização de um gênio, que se você quer ter sucesso, você tem que ser assim. Tem que dedicar sua vida e saúde à arte, não importa como. Algo que tá ficando cada vez mais evidente para todo mundo no exterior, mas que felizmente alguns autores estão começando a se distanciar disso, como Fujimoto Sensei de Chainsaw Man e Tabata Sensei de Black Clover. E realmente dá pra começar a entender a motivação de toda essa narrativa que foi feita. Nesse meio todo, você vai ver muitas histórias que sofreram disso, e talvez você encontre uma história chamada Ruby Dragon. Uma história que começou como um one shot, check. O autor tá tentando fazer one shots há anos, check. Ficou famosa o suficiente para ser serializada, check. A serialização não ficou lá tão boa que nem era um one shot, check também. É mais uma situação praticamente exata disso que nós estamos falando. Um exemplo perfeito para todo esse problema. Mas antes de pularmos para conclusões igual o que muitos fazem por aí, vamos falar um pouco o porquê que Ruby Dragon não seria bem um exemplo para a tragédia de cancelamentos da Jump. Masaoki Shindo, esse cara com 17 anos já fazia one shots nesse nível aí, o rapaz é brabíssimo, mas depois de 4 one shots realmente muito bem feitos e interessantes, nenhum deles teve a oportunidade de ser serializado, só pra você ver o nível de competição que é. Eu não diria que as histórias dele têm as ideias mais únicas ou revolucionárias do mundo, mas são sempre muito bacanas de ler e fluem muito bem. Count Over principalmente é um feels bad nunca ter recebido uma oportunidade de serialização, mas é aí que no seu 5º one shot ele acertou a mina de ouro. Ruby Dragon era uma história completamente diferente do que as anteriores. Não tem conflito, não tem gente pulando e matando coisa, nada. É só uma menina que acordou com algo inusitado. Antes de você pensar merda, ela acordou com 2 chifres crescendo na sua cabeça. Aquela situação deixa ela completamente confusa e milhões de perguntas crescem junto. Tipo, como? É possível uma coisa dessa? Depois de conversar com sua mãe, ela descobre que seu pai é um literal dragão. Ela é meio dragão, e agora os genes daquela parte da família estão despertando no corpo dela. É um pouco aterrorizante acordar com uma situação dessa, mas como não tem muito o que ela fazer, e com sua mãe indo trabalhar antes de discutir um pouco mais, o Ruby vai pra escola do mesmo jeito. No caminho rola o que você já imaginaria, uma mina andando por aí com 2 facas saindo da cabeça, não é lá muito normal. Mesmo se fosse um arquinho chiques da nova geração, é algo minimamente estranho e as pessoas olham mesmo. Ela tenta pesquisar mais sobre o assunto no caminho, pra ver se ela entende o que tá rolando, mas é um pouco difícil quando o ônibus inteiro tá te encarando e tirando foto. Na escola é a mesma coisa, todo mundo quer ver, quer olhar, quer zoar, meio que esperado num tipo de acontecimento desse, né?
Ela passa pelo dia na escola nessa situação. Ela era o centro das atenções. Por ser uma menina quieta, era mais uma coisa estranha que tava rolando com ela. E quando pensa que não, ela espirra fogo pela janela. Não é só os chifres que ela herdou do pai. E a história pega daí. Ela volta pra casa, sua mãe propõe eles irem encontrar com o pai dela. Eles vão pra um templo na montanha. Ela encontra com seu pai, que é de verdade um fucking dragão. Apesar dela aceitar aquilo muito fácil, a interação deles é muito bonitinha. Ela pergunta tudo que ela e todos que estão lendo querem saber. Tipo, como que a mãe dela um dragão. Eles voam pelo céu, tiram fotos juntos e é tudo muito bacaninha e amorzinho. É uma história que tem seu plot, desenvolve um pouco dele e tem um fim satisfatório, como qualquer outro one shot. Lendo isso, você consegue entender perfeitamente o porquê que tanta gente amou essa história. É um ar diferente que muitas pessoas nunca viram, ou se já fazia muito tempo. E com isso, Ruby Dragon foi serializada. Mas com a serialização, muitas mudanças foram feitas. Agradaram alguns, mas muitas outras pessoas ficaram um pouco desapontadas. A principal mudança foi a implementação maior de uma mensagem de aceitação, que talvez ficou um pouco irreal demais e barateou bastante a obra. É claro que preconceito é horrível e todo mundo tem que lidar com todos de forma igual. Não é porque alguém é diferente que tem que ser tratado diferente. Só que a entrega dessa mensagem na serialização de Ruby Dragon é muito pior do que no seu one shot. Fez quase tudo que tá rolando na história perder peso. Diferente do one shot, na serialização ninguém parece se importar com literalmente nada. Tipo, tem uma situação incrível acontecendo, uma garota na sala literalmente cresceu chifres. Eles sabem que aquilo é completamente absurdo e mitológico, só que ninguém realmente importa direito. E todo mundo lida como se fosse outra quinta-feira que o Robertinho apareceu com uma franja colorida. Nem a Ruri, que no one shot parecia muito interessado no que seu corpo tava arrumando, toda hora se questionando, perguntando, querendo saber e tal, aqui parece se importar direito. Todo mundo se importa um pouco, só que nada mais do que isso. Quase que literalmente ninguém tá nem aí. A mãe, que no one shot dá uma resposta satisfatória do motivo que ela nunca contou pra filha que ela é meio dragão, aqui só dá uma de eu não vi a oportunidade e deixei pra lá. Eu não acho que uma coisa desse nível é algo de se deixar pra lá. Mas enfim, essa situação acaba que faz com que todos os personagens não tenham uma personalidade mais. O professor, que antes seria gentil por não ficar encarando, fazendo besteira ou perguntando, e simplesmente aceitar a aluna diferente e não fazer muito fuzuê pra respeitar ela, na serialização é só mais um dos incontáveis personagens que não se importam muito. A gravidade da situação não é sentida mais que nem no one shot, para então dar lugar à mensagem que todos têm que respeitar a diferença dos outros. Cara, na serialização, ao invés dela espirrar fogo pela janela, ela quase dá uma reprise do Michael Jackson no comercial da Pepsi pro menino sentado na frente dela. E ninguém importa que a mina quase cometeu o arson dentro da sala de aula e quase botou fogo no moleque. 2, ele aparece depois de boaça nem aí, só com um cortezinho novo. Eu tô te falando que ninguém importa com nada na serialização. Nem ver o próprio pai Aruri se importa aqui. Menina, você é meio dragão, seu pai vive numa montanha. Você tem a oportunidade, você quer conhecer ele. Não, tô de boa. Bruh. Aí essa situação faz com que a história serializada não tenha nem de perto o mesmo impacto que o one shot teve. Parece até outra história, né? As situações que seriam interessantes e um gancho bacana pra contar a história, tipo ela recebendo os novos traços de dragão, como que ela vai lidar com aquilo que é muito perigoso, como que ela vai lidar com a sociedade, com seus amigos, a escola, o que será que vai acontecer depois, viram tudo completamente sem peso, porque ninguém reage direito, ninguém se importa na história, nem mesmo ela. Então por que quem tá lendo deveria se importar? Então com tudo isso, Ruby Dragon é perfeito pra toda a situação da Jump, né? Começou bem e foi decaindo até chegar em 6 capítulos e ser cancelado. Ruby Dragon não foi exatamente cancelado, simplesmente parou. Logo depois de sair o 6º capítulo, uma mensagem foi posta para os leitores que o autor ia dar uma pausa no capítulo da próxima semana para lidar com alguns assuntos de saúde. Essa próxima semana veio e nenhum capítulo apareceu. Foi quando todos souberam que Ruby Dragon iria entrar em um hiato indeterminado devido a complicações na saúde do autor. Isso aconteceu em meados de 2022. Não importa quando você está assistindo esse vídeo, isso já faz muito tempo e nada mais foi dito em relação a
a essa situação. Pela natureza deles, provavelmente nunca saberemos o que aconteceu. Você pode entrar em duas zonas de pensamentos nesse caso todo. Ou você culpa completamente a Jump por abrigar um ambiente e expectativas de trabalho desumanas que talvez provocaram o problema de saúde no autor tão jovem. Ou você aceita que tanto a decisão do autor, tanto a da Jump de pausar a Gurren Lagann foi a melhor decisão que eles poderiam ter feito, porque a vida e a saúde têm mais importância do que o trabalho e expectativas. Seja qualquer que for sua opinião, dessa vez, nesse caso em específico, Gurren Lagann foi uma vítima das circunstâncias da vida, não exatamente de um sistema falho antigo. Até porque, para uma história assim tão nova, que não tem uma fanbase tão estabelecida assim, um hiato desse é praticamente uma carta de demissão. Mas não é uma história que estava decaindo e foi cancelada. Ela não foi cancelada e por sua vez estava vendendo bastante. Seu tankobon era um dos mais vendidos desde a estreia de Boku no Hero Academia. Era uma história que realmente estava fazendo seu nome no mundo. Não era só interesse de algumas mínimas pessoas. Apesar das falhas e talvez até por causa da sua forma diferente de contar a história, depois da serialização, para muita gente, em muitos lugares, ela estava acertando e muito bem, mas infelizmente isso aconteceu e não tem nada o que fazer. Demandar por mais capítulos só vai pesar mais e mais o fardo que o autor carrega por ter se afastado sem ser por sua vontade. Já basta o horrível sentimento que ele deve carregar de deixar uma oportunidade única de sua vida inteira esvair assim fora de seu controle. A última coisa que ele precisa é ler macaco no Twitter enchendo o saco. Então, com esse exemplo, a gente aprende que esses cancelamentos rápidos da Jump tem sempre uma história imensa por trás. Não só a história em quadrinhos em si, e cada uma carrega um motivo diferente ou uma combinação inteira de motivos para resultar nos inevitáveis cancelamentos. E quase nenhuma das vezes é a Jump fechando as portas para um autor novo tentando se estabelecer de uma hora para outra, mas é claro que por causa do sistema de trabalho desenvolvido há muitos anos atrás, que hoje em dia simplesmente não é tão aceitável assim, ela ajudou bastante a esse decaimento de histórias e a essa narrativa que foi criada, né?